Boa noite, meu nome é Laira e junto do Omar e do Felipe vou apresentar um podcast sobre as instituições mercantilistas. Primeiramente eu vou explicar o que elas eram e dar alguns exemplos. Você deve estar se perguntando, o que é uma instituição mercantilista? Que palavra esquisita é essa? Então, não é tão esquisito quanto parece, ok? Elas eram uma forma de prática econômica que eram muito exercidas pelos governantes europeus em cima das colônias da América, porque eles tinham muitas colônias aqui na América, né? Era mais para gerar um acúmulo de riqueza, para eles guardarem o capital, guardarem tudo que eles vendessem que viesse da colônia. Esse mercantilismo, ele surgiu durante a época de transição entre o feudalismo para o capitalismo, porque o feudalismo naquele tempo, ele estava dentro de uma crise muito grande. E a burguesia estava só subindo, sabe? Subindo cada vez mais, ficando cada vez mais rico. E o feudalismo não estava dando certo mais. Eles precisavam colocar outro sistema econômico. E foi quando eles colocaram a transição entre o feudalismo para o capitalismo, que foi o mercantilismo. O mercantilismo, ele tinha algumas características que não estavam presentes no feudalismo, sabe? As colônias, elas produziam, com a exploração de pessoas da região da colônia, elas produziam muitos metais preciosos que eram encontrados na natureza, sabe? E o Estado, os governantes, estavam sempre interferindo na economia. Ela era completamente controlada pelo rei. Para controlar que o país dele crescesse e os países em volta não, o rei ele fazia com que as coisas que os estrangeiros, que as pessoas de outros países vendessem para o seu país, fossem muito mais caras do que as coisas que eram produzidas dentro do país. Então, assim, se você queria comprar uma garrafinha, vamos dar um exemplo muito bobinho, se você queria comprar uma garrafinha que foi produzida no seu país, você ia pagar 5 moedas. Se você fosse comprar uma garrafinha que foi vendida por outro país, a mesma garrafinha, ela era vendida por 50 moedas, porque não queriam que os outros países vendessem ali dentro. Dessa forma, o rei queria muito, e todas as pessoas que tinham muita produção, queriam que o país vendesse mais coisa do que comprasse. Que ele exportasse mais produtos do que importasse. Isso se chamava balança comercial favorável, que é quando você está vendendo e está comprando menos, e você está ganhando mais, você está lucrando mais, está ganhando mais dinheiro. E tinha também o cobertismo, que era o quê? Era um incentivo à manufatura. Lembra desse termo, tá? Eu vou dizer o que era isso. Era uma produção interna. Era quando você e sua família produziam, você comprava do seu vizinho, era uma manufatura, era uma produção dentro do país, não era vindo de fora. E isso era mais para atrair que estrangeiros viessem e comprassem dos seus produtos, dos produtos do seu país. E existiam 2 tipos de mercantilismo. Existia o mercantilismo comercial, que ele era mais utilizado durante a época de grandes navegações do século XIV e XV, que era quando os reis eles investiam muito em navios, em embarcações, para acumular as riquezas que estavam ali nas colônias, para buscar a riqueza da colônia. E tinha também o mercantilismo industrial, que ele defendia mais aquelas ideias do cobertismo, que eu falei logo ali atrás, sobre as produções internas do país e as manufaturas. A mineração na América Espanhola teve sua mão de obra apoiada na exploração do índio. Concentrou-se especialmente em regiões com densa população, que mais tarde se tornaram núcleos centrais do Império Espanhol, devido à descoberta de minérios. Como a procura de mão de obra era grande pela maioria dos colonizadores, os líderes de grupos de espanhóis viram a necessidade de um sistema de distribuição que fornecesse mão de obra aos poderosos de uma maneira que evitassem disputas. Ao longo dos primeiros 200 anos de dominação colonial, os espanhóis desenvolveram um setor mineiro que permitiu a manutenção da economia metropolitana e da posição internacional espanhola em meio às demais da Europa Ocidental. As primeiras descobertas ocorreram no México e no Peru, no curto período de 20 anos, 1545 a 65. Podemos afirmar que, depois de saquear o ouro das civilizações pré-colombianas, os incas, maias e astecas, os espanhóis passaram a percorrer o território em busca de metais preciosos.
Grandes quantidades de prata foram descobertas em Potosí, região então peruana, onde hoje se localiza a Bolívia. Para essa região, justamente pela questão da exploração mineral, foram atraídas muitas pessoas, formando-se ali uma sociedade. A sociedade potosina, tão complexa e heterogênea, repleta de regulamentações e controle, se constituía de vários grupos, nem sempre harmônicos e com interesses comuns. Havia pouca presença de nobres na sociedade colonial potosina, e o grupo dominante se constituía inicialmente por encomendeiros, ou seja, donos de terras que haviam recebido da coroa os indígenas na intenção de fazê-los cristãos e melhorar sua conduta. Entretanto, os encomendeiros de Potosí e regiões próximas foram pouco a pouco se transformando em mineradores, utilizando a mão de obra a seu dispor e transferindo os indígenas para a mineração, assim como trazendo grandes quantidades de trabalhadores de outras regiões para a exploração do prata. Portanto, no final do século XVI, praticamente todos os encomendeiros haviam se tornado mineradores, principalmente porque esta atividade passou a gerar mais renda. A coroa controlava rigidamente as atividades de mineração na colônia. Sobre os metais preciosos encontrados, a coroa cobrava o quinto real. A coroa havia reivindicado e vinha recebendo um quinhão de todo o butim, especialmente dos metais preciosos. No Novo Mundo, esse quinhão recebeu o nome de quinto real. Com o fim das conquistas, o quinto tornou-se o imposto sobre a produção de pedras preciosas, pérolas, ouro e, sobretudo, da prata. Algumas vezes, com o intuito de incentivar a produção, sofreu uma redução para 1/10 e, em alguns lugares de importância secundária, a Corporação Local dos Mineiros, ou o Cabildo da cidade, conseguiu persuadir a coroa a se contentar com 1/20. Foi o caso durante a maior parte do período colonial das minas de prata de Honduras e das minas de ouros localizadas entre Popayán e Cali. Era mais fácil de cobrar nas minas grandes ou naquelas que usavam um amálgama de mercúrio na fundição. A mineração de mercúrio constituía um monopólio real, e embora a qualidade do minério de prata fosse um fator importante, havia correspondência grosseira entre a quantidade de mercúrio utilizada e a de prata refinada. Todavia, a prata é um enorme incentivo à engenhosidade humana, e a fraude imperava nas minas. A prata era adulterada, as barras eram desbastadas, os mineiros e os funcionários roubavam minério, e os funcionários do governo de vez em quando conspiravam em grandes esquemas de desfalque do tesouro. Não obstante, a fraude nas minas de mercúrio nunca alcançou as proporções que atingiu nas minas que continuaram a usar a velha fundição com fogo e forno, a uiara, como era chamada no Alto Peru. Nessas minas, que em muitos casos eram exploradas por apenas alguns meses ou por 1 ano ou 2, mesmo o 10º ou 20º real eram difíceis de cobrar. Entretanto, apesar dessas dificuldades, o quinto foi um dos impostos mais importantes do Novo Mundo espanhol, pois extraiu do trabalho e da produção grandes somas de dinheiro e remeteu grande parte deles, talvez a maior parte, para a Espanha, para outros locais da Europa Ocidental e ocasionalmente para o Extremo Oriente. Na história da América Espanhola coexistiram, portanto, o trabalho livre e a escravidão. Em relação à legislação, na América Espanhola não houve alguma que regulasse a questão do trabalho indígena. Os colonos espanhóis receberam encomiendas, grandes cotas de nativos forçados a proporcionar mão de obra e produtos. Com a descoberta de grandes minas de ouro e prata no México e no Peru, os índios foram forçados cada vez mais a trabalhar com mineiros para o Estado. Em 1580, entretanto, o sistema de encomiendas começava a não funcionar,
e a América espanhola se modificava, adotando um padrão feudal de posse de terra, atribuída aos colonos brancos. Assim, os espanhóis não viam motivo para modificar a política dos portugueses em relação aos índios. Ainda em relação à mão de obra empregada no trabalho da América Espanhola durante o período de colonização, MacLeod lembra que o sistema de encomenda foi, aos poucos, sendo substituído por outras formas de recrutamento de trabalhadores, pois a emergência de um sistema de recrutamento rotativo de mão de obra estava estreitamente vinculado ao declínio da população. Se a encomenda fora, em parte, uma forma de uma elite emergente controlar e particular um recurso importante, a mão de obra, os recrutamentos de repartimento, era uma maneira de racionalizar uma oferta cada vez mais escassa. Seguindo nessa premissa, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o mercantilismo. E a gente vai tentar entender qual era o papel social presente na América colonial naquela época. Então, como é que era dividido socialmente a colônia naquela época, como eles se autodominavam, como é que era o tipo de poder, como é que era a influência, né? Então, é bom a gente tentar entender isso bem a fundo pra entender, né, quais eram os principais aspectos da colônia naquela época. Então, vamos lá. Eu acho que o principal, e sabia agora no começo, é que era dividido entre os chamados chapetones e os crioulos, onde os chapetones eles ocupavam o topo da pirâmide. Eles eram os mais importantes, tinham mais influência, tanto econômico como político naquela época. E abaixo deles vinham os crioulos. Também tinham uma influência relativamente grande, mas na política eles não participavam tanto. Mas a gente vai mais a fundo entender o porquê disso. Mais à frente a gente vai entender o porquê disso, por que eles não tinham tanta influência na política. Tá, mas a gente vai tentar entender agora o que eram os chapetones, o que eles eram, o que representavam. Bom, os chapetones eles eram nascidos na Espanha, só que eles vinham para a colônia para administrar. Então eles vinham como status de chefe, de administrador. Eles comandavam a colônia e tomavam as principais decisões da mesma, né? Então eles tinham um poder político muito grande e os altos cargos ocupados, né? Então eles tinham a total decisão de fazer e não fazer com a colônia. Claro, tudo isso com a aprovação do rei, né? Então, mas eles tinham total influência do que acontecia na colônia no dia a dia. Um fato curioso é que eles eram nascidos na Espanha, só que vinham pra cá, né? Então, eram espanhóis puros. E isso, acho que é um fato bem importante para entender o porquê dos crioulos ocuparem a segunda posição depois, né? Pra gente entender, assim, essa coisa de espanhol puro e espanhol meio que mestiço aqui no Brasil. Mas vamos tentar entender mais a fundo. O que os chapetones eram? Eles eram comandantes políticos e eles eram responsáveis pela legislação da colônia. Então, são cargos, se a gente parar pra pensar, são cargos muito grandes, né? E de total influência na política e na colônia. É como eu disse, eles tomavam as principais decisões da colônia. Tudo passava por eles. Qualquer decisão chave, qualquer decisão importante passava por eles. E por serem comandantes políticos, eles tinham total influência na política. Ao contrário dos crioulos. O que eram os crioulos? Eles eram filhos de mãe e pai espanhóis, só que os crioulos eles eram os nascidos aqui na colônia. Eles não nasciam na Espanha, então eles tinham o pai e a mãe espanhóis, que eram nascidos de lá na Espanha, só que eles nasceram aqui na colônia, então eram denominados crioulos, né? Então eles não podiam ocupar os mesmos cargos que os chapetones ocupavam, porque eles não eram espanhóis que nasceram na Espanha. Então eles não podiam. Eles não tinham tanto poder político, mas, em compensação, o poder em produtos de matérias-primas, eles eram muito fortes. Eles tinham total influência disso.
com a metrópole, né? Então eles tinham essa relação muito forte em vender produtos e matérias-primas para a metrópole. E o que era os crioulos? Como é que se denominavam? Eles eram ricos, eles eram latifundiários e os principais produtores de matéria-prima para a metrópole. Então eles não tinham a mesma quantidade de poder que nem os chapetones, eles não tinham a influência política que nem os chapetones, mas em compensação eles eram muito ricos, eram latifundiários e grandes latifundiários e muitos produtores que tinham essa relação muito amistosa com a metrópole, onde eles conseguiam vender os produtos e enriquecer mais e mais, né? Como eu disse, eles não tinham poder político e eles não podiam pegar qualquer cargo administrativo. Eles tinham que passar por uma seleção, eles tinham que ser avaliados para ver qual cargo eles iam conseguir ocuparem. Não era um cargo tão grande, por eles serem crioulos, mas era um cargo de influência, claro. A gente tem que pensar assim, é um cargo de influência, porque eles eram ricos, né? Eles eram grandes latifundiários e grandes produtores. Então, isso meio que pesava na hora da decisão do cargo, mas esse cargo não podia ser tão alto, que eles não eram privilegiados. Mas em compensação disso, por eles não terem esse enfoque político muito grande, eles tinham uma total responsabilidade por estimular, por fomentar, né, os movimentos emancipacionistas. Eles eram os principais, os que mais ficavam na ativa para estimular todos naquela época a esses movimentos emancipacionistas. Então eu acho que isso é muito importante. Já que eles não tinham tanto foco na política, os movimentos emancipacionistas eram o foco deles, e eles conseguiam exercer isso muito bem e de uma maneira muito boa, né? Então era meio que uma troca, né? Então os crioulos e os chapetones e os crioulos eram os dois grupos mais importantes naquela época na colônia. Eram os grupos de mais influência, era o que traziam riquezas para metrópolis. Claro, o trabalho escravizado indígena era a exploração, era da onde saía realmente o trabalho, quem fazia o trabalho duro, o trabalho pesado. Mas quem dava riqueza e quem comandava essas riquezas e essas decisões eram os chapetones e os crioulos, né? E para terminar, quem ocupava as bases das pirâmides, onde não tinha privilégio nenhum, vivia pagando tributos e sofria uma grande perseguição. Eu digo perseguição no intuito de trabalho, exploração, né? Seriam os mestiços, os indígenas e os escravizados, né? Eles ocupavam a base da pirâmide nos últimos lugares e viviam disso. Exploração, altos tributos para pagar e sem aquela perspectiva de crescer, né? De almejar alguma coisa maior. Era sempre naquilo e eles acabavam muitas vezes morrendo naquela mesma posição sem crescer. Ou quase todos, né? Porque era muito difícil naquela época um mestiço ou um indígena conseguir ocupar um cargo. Jamais, nunca se passou e acho que nunca ocupou. Mas era muito difícil, então as bases da pirâmide eram o que restavam para eles. E era uma vida difícil, dura, cheia de exploração. Então, acho que é isso, pra gente entender um pouquinho sobre o mercantilismo, né? Então, acho que pra fixar bem, era isso.